Então, meus amados dailyzinhos, hoje eu vim finalmente falar sobre algo que eu falei que eu ia falar, eu não tinha falado. The Chosen. Ah, mas por quê? Porque eu quero. Brincadeira, gente. Eu já falei de zombies, né? Minha parte Sunday. Pretendo falar mais. Pretendo falar sobre Bia. Bia Soluna e Kalimas Up, porque tem aparecido muita coisa assim no meu TikTok. Pretendo falar sobre isso que eu já falei e continuar com as minhas entrevistas. Não, minhas entrevistas tem mais 2 ou 3 e acabou. As entrevistas. Aí tem esse negócio, né, sobre série. Tem vezes que eu só vim aparecer assim, falando, tipo, vamos conversar hoje e pronto. Porque é assim que funciona um daily, né? Meio aleatório. Esse daily aqui é mais normal. Mas vamos lá. 5 perguntinhas sobre a primeira temporada de The Chosen. Lembrando que são perguntas mais pessoais, né? Não muito formal. Então, se tu não gostou, não olha o vídeo. Então, Vamos lá, minha bateria tá acabando também, né? Então não pode ser muito pobre nem muito rico. Vamos lá. Ah, é. Solta a vinheta. Quando Jesus chamou Mateus, o cobrador de impostos, o que você sentiu? Eu, né? Parece que eu tô perguntando pra alguém, é pra mim mesmo. Quando a primeira temporada é mais Jesus, né, chamando os discípulos. Cara, eu amo toda a temporada. Eu amo a parte que ele chama Maria. Cara, devia ter uma cena, tipo, qual é essa cena favorita da primeira? Não tem. Não tem. Cadê? Eu queria isso aqui, gente. O ChatGPT foi meio burro, agora que eu percebi. No caso, assim. Eu vou falar, porque dane-se, né? O ChatGPT aqui manda em mim. Aquela cena essa cena que eu vou falar é uma. É uma das minhas cenas favoritas. E é a cena que faz o Matheus ser um dos meus favoritos. Na série, tá? Personagens, porque na vida real não tem pessoa favorita, né? Não tem, e também, mesmo se tivesse, eu não vivi com eles na época pra saber quem seria meu favorito. Mas como é uma série, né? Baseada na Bíblia, porque é uma das séries mais baseadas na Bíblia, eu acho que The Chosen. As outras fogem um pouquinho, assim. Bastante. Ai. Aí quando Jesus chama Mateus, o cobrador de impostos, eu amo aquela cena. Então, tipo, eu senti. A primeira vez eu fiquei muito feliz. Eu acho que The Chosen eu já vi umas 3 vezes. E tô vendo pela quarta. Ou já vi 2, tô vendo pela terceira. Alguma coisa assim. Ou já vi mais também, não lembro. Então é o seguinte. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei tipo, ai, cara. Eu vou ser bem sincero, que a primeira vez que eu comecei. Quando eu comecei a ver The Chosen, ano passado, eu acho. Sempre que eu lançava, porque era lançamento. Porque assim, eu já tinha a primeira e a segunda. Quando eu comecei. Tava sendo lançada a terceira, aí depois lançou a quarta e agora a quinta. Aí, sempre que lançava um episódio novo da terceira, eu chegava na minha avó, vó, episódio novo, eu tenho uma coisa pra te contar. Vó, aconteceu isso. Na primeira e na segunda isso não aconteceu, porque quando eu comecei a ver já tinha essas duas. Porque certeza que eu ia ler, vó, vem cá, vamos conversar, que eu tenho uma coisa importantíssima pra te contar. E daí, tipo, essa cena eu não contei pra minha avó. Não, eu contei porque eu tava vendo, né? Eu contei, tá. Aí, cara, ele só vai. Jesus fala assim: Mateus, filho de Alfeu, siga-me. Aí ele dá meio uma de tom, sabe? Tipo, eu? Dele, você. Aí, deu. Mas, tipo assim, o cara não pensou nem duas vezes. Teve uns ali que hesitou. Tipo, tu hesitaria ou aceitaria imediato? O Mateus foi imediato. Antes mesmo de Jesus terminar a pergunta de chamar ele já tava indo, entendeu? Era tipo isso. E ele, tipo, ele tinha tudo. Tudo e mais um pouco, porque ele era comandante de impostos. Então, tipo, eu acho muito boa que ele só vai. E ele, tipo, dane-se a minha vida. Minha vida tá horrível, então vamos mudar isso aí. Ao ver os personagens largar tudo para seguir Jesus, o que eu senti, né? Eu teria essa coragem? Não, brincadeira. Aí eu senti muitas coisas. Principalmente quando foi o Matheus. Porque eu. Ai, gente, eu fiquei tão feliz quando o Matheus finalmente tinha alguém ali que queria ele. Tipo, não que aquele soldado lá que tava sempre com ele. Não, o Gaius é igual isso, sei lá. Não que ele não queria ficar perto do Matheus. Ele era um dos favoritinhos. Ele escondia, mas o Matheus era o best dele. Mas, tipo, eu amava. Eu amo as cenas de Jesus com o Matheus. Então, tipo, na primeira temporada, então, melhor ainda. E o Matheus era uma criancinha sendo moldada. Principalmente ele. Sempre gostei do Matheus. Eu amo o jeitinho dele. Ele é meio timidinho, assim. Ele é meio quietinho, mas na dele, sabe? Então, amo o Matheus. Junto com a Maria, então. Que eu. Alguém falou
Não ouvi. Repete. Aí, eu não sei se eu teria essa coragem. Eu teria. Não vou falar isso. Deus sabe. Eu não teria essa coragem. Não vou dizer também se eu não teria. Eu não vou dizer que teria nem que não teria. Porque, tipo, cara, é uma coisa no momento. Não tem como eu imaginar eu naquela época. Porque vai que eu falo, sim, eu teria coragem. Chega na época eu não teria. Entendeu? Aí vai que eu falo, não, eu não teria. Daí chega na época eu tenho. Entendeu? Não tem como eu voltar no passado. E eu não tenho como imaginar isso, porque isso literalmente aconteceu. Então, eu não gosto de imaginar. Então, eu não sei se eu teria coragem. Mas o que eu acho deles legal tudo? Coragem, corajosos, fiéis. Tudo bem que alguns, né, traição, né, Judas Iscariote. Eles... Parando pra pensar, a gente é mais parecido de todos, a gente é o Judas. Pensa bem, de todos os discípulos, a gente é mais parecido com o Judas. A gente é literalmente o Judas. Pensa bem nas tuas ações que tu é Judas. Iscariote, não Tadeu. E um pouco de Pedro, porque o Pedro é muito estressante. Aí, ao ver os personagens largarem, dependendo, cada um era uma emoção diferente. O Pedro, eu fiquei tipo, viu? Teu irmão tinha falado que Jesus estava aí, tu não acreditou, né, meu? Não acreditou. Agora vê se tu acredita. Também eu amo o milagre do peixe. Outra pergunta que eles tinham feito. Quais foram os seus milagres favoritos dessa temporada? Já tinha meio burro, né? Quando ele quer, ele consegue ser burro. Tinha tanta pergunta e ele foi me perguntar isso. Não que essas perguntas estão ruins, mas tipo, tinha perguntas mais pessoais, né? Aí, tipo... sei. Nem lembro o que eu tava falando. Qual cena de rejeição ou sofrimento que algum personagem passou que te tocou? As cenas do Matheus, no início, assim, no início mesmo. Porque como ele era cobrador de impostos, todo mundo meio que rejeitava, ninguém gostava dele. Cara, pra ele trabalhar, ele tinha que fazer toda uma mão, entrar dentro de uma carrocinha. O cara não largava ele até lá, ele largava um caminho no meio, assim, bem antes. Ele tinha que descer e ia a pé, daí a gente jogava pedra, cuspia, pedejava. Não literalmente. Tipo, não, ele não sofreu nada igual Cristo sofreu depois, né? Perto, o Matheus, para pensar, tinha que pensar assim, eu sofri isso, mas fui bem menos, entendeu? E outra, os pais deles rejeitavam o Matheus também. Porque os pais pararam de falar com ele porque ele virou cobrador de impostos. Então, tipo assim, eu acho que é do Matheus, sabe? Eu acho, assim, que é... Tudo que eu falo é Matheus, né? É tipo meu primo. Naruto, tudo é Naruto pra ele. Qual frase ecoa mais na sua mente até hoje? Eu sei que isso aqui tem todas as temporadas, mas eu amo. Que é quando ele fala, siga-me. Ou na primeira temporada, quando ele fala pro Pedro, que no caso é Simão, que depois vira Pedro. Como que é? Ele, venha comigo. Ele, mas eu sou só um pescador. Daí ele falou, vem comigo, que eu te farei pescador. Mas pescador de pessoas, de homens, não de peixes. Gente, eu não lembro direito da frase, mas é isso, entendeu? Eu te farei pescador de homens, não de pessoas. Estraguei. Tava tão bonito, fui errar. Homens e pessoas são quem? Homem é homem, a pessoa é animal? Eu te farei pescador de homens, não de peixes. Tchau, tchau, tchau. Tô meio débil hoje. Eu comi açaí e fiquei meio lelé. Última perguntinha. Eu falei pro ChatGPT, faça 5 perguntas para não ficar grande o vídeo. O vídeo deu 10 minutos já. Se eu tivesse 10 perguntas, deu então. Se você fosse... Se fosse você aceitaria o chamado discípulo de Jesus imediatamente? Ou estaria... Por quê? Bom, essa pergunta assim tá meio burra, né? Que tá escrito, se fosse você. E o chamado... De certa forma eu já aceitei, né? Porque eu sou cristã e eu falo, não literalmente, porque eu tô melhorando nesse detalhe, mas eu falo de Cristo, tipo, pras pessoas. Posto muita coisa no meu stories do Instagram, reposto no TikTok. Tô começando a falar mais no meu YouTube principal. Aqui eu também vou trazer mais de The Chosen. Então, tipo, né, de certa forma eu já aceitei o chamado. Mas o chamado discípulo, sabe, discípulo mesmo, daquela época, eu não sei se eu aceitaria. Eu acho que eu aceitaria. Eu não sei se eu seria um Mateus da vida. Ou um... Como é que todos aceitaram de imediato? Nenhum falou, tipo, eu vou pensar 2 dias depois eu te respondo.
Nenhum foi assim. O Judas, ele foi literalmente, tipo, posso te seguir, bro? Daí ele pode. O Pedro, ele não acreditou no irmão, mas quando Jesus chamou ele... A diferença é que talvez alguns pensaram 1 minuto. Mateus não, Mateus foi, eu vou, bro. O Mateus só ficou olhando rapidinho assim, tipo, ele já tinha aceitado. Mas ele ficou olhando só pra, tipo, é comigo mesmo? Daí ele falou, é você mesmo, Mateus, filho de Alfeu. Daí ele, sou eu, cara. Mas tirou, eu acho, agora. Não, mas falando sério. Tinha tanta pergunta boa, o ChatGPT fez isso. Eu vou fazer sobre a segunda e a terceira e a quarta e a quinta, que eu não vi a quinta ainda, tenho que ver. Temporada, e depois da sexta, quando lançar, né? Eu acho que vão ser só 6 temporadas. Vocês podem comentar aqui, tá? Perguntas que vocês querem, pessoais, perguntas sobre mim, sobre o que eu vi de Chosen. Só que, tipo, de cada temporada. Tipo, na segunda temporada, tem um personagem novo que apareceu, que tu gostou mais? Qual é o teu personagem favorito da segunda temporada? Mudou ou é os mesmos? Qual o milagre da segunda temporada que te impactou mais? Da terceira, qual o milagre? Tá. Sobre o milagre, tu pode repetir, porque são temporadas diferentes. Qual o milagre da terceira te impactou mais? Te chamou mais atenção? Qual o milagre do que tu não esquece? Qual é o personagem que tu ficou com um rancinho? Qual é a cena que te fez querer chorar? Aí a quarta. Qual foi a cena que tu sofreu? Que tu partiu o coração, que tu quis chorar? Qual foi a cena que tu quis ser um pedrinho da vida e quis tacar raiva, assim, uma pedra? Sabe? Tá aqui embaixo que eu aceito, tá? Eu aceito muito. Porque o ChatGPT tá me deixando triste nessa aqui, nessa aqui ele estragou tudo. Mas é isso. Eu acho que é isso. Não, eu nem sei. Cadê o tanto tempo de minuto aqui? Ai, gente, não aguento mais. E fiquem ligados nas 2 últimas entrevistas. E no canal, né? Porque vai ter conteúdo.